Vou fazer essa live aqui para ficar armazenada aí, ficar mais fácil da gente, mais fácil de salvar, né? E assim, não tô aqui para falar relação política, isso para mim. Temos pessoas aqui maduras aí, sabe tomar as decisões por contas próprias. Não precisa de terceiros para falar sobre o que é bom, o que é ruim. Cada um sabe o que passou para estar onde que está. Vem falar aí sobre uma situação que ficou mais incomoda mais agora, sobre essa questão do racismo, da discriminação, independente se é por religião, se é por questão de sexualidade. Acho assim, então assim, o Dani, Kel, Bruno, sejam bem-vindos aí. Eu acho assim que tá acontecendo coisas ultimamente em nosso meio que tá incomodando, sabe? Então a gente precisa falar sobre isso, expor essa condição. Eu sou muito difícil de ficar vindo em redes sociais para falar sobre esse tipo de assunto, coisa que eu deveria fazer, mas até então não me sentia confortável em certas situações, com medo de represárias e outras situações, né? Mas isso tem que acabar. A gente não pode ficar se escondendo das missões que a gente tem, sabe? A gente tá aqui, Elis, beleza? Bom dia. A gente tá aqui para fazer diferente, porque de 7 o mundo tá cheio. E o que a gente tá fazendo diferente para ser diferente desses 7? Para buscar excelência. Então, assim, muita discriminação. Um caso que chamou muita atenção, que me fez assim repercutir bastante, essa prisão de ontem. Não vou citar nome, porque eu não estou aqui para falar sobre política, eu não estou aqui para falar sobre qualquer outra coisa que não seja essa questão da discriminação. Talvez não tenhamos como separar uma coisa da outra, mas vamos lá. Ontem teve uma comitiva para busca e apreensão de uma pessoa, e com isso essa pessoa, essa comitiva, ela foi recebida de forma ríspida, né? Então assim, o que veio na cabeça na hora, no momento, é o seguinte: a polícia que foi fazer essa diligência foi recebida com rispidez de uma pessoa não negra. Então assim, e consecutivamente teve outros desfechos aí que a gente acompanha pelas mídias sociais, pela televisão, pelos grandes meios de comunicação. Aí me vem a pergunta: tá, beleza, a polícia foi fazer a sua atividade, de exercício. Não estou falando que a polícia está errada de forma nenhuma, que ela foi fazer a sua atividade e fez com excelência. A diferença é o seguinte: e se fosse uma pessoa negra que tivesse atuado dessa forma contra a polícia, no caso? Será que a reação seria a mesma? Será que teria essa negociação que teve? E por que uma pessoa que já estava presa em cárcere, prisão domiciliar, estava portando arma de fogo, sabe? São coisas assim que eu, Alex, leigo em direito, leigo em situações criminalistas. Então, assim, fica muito subjetivo essas situações. Sendo que se fosse numa favela, se fosse em um outro local, você acha que os policiais iam bater interfone para buscar alguém? Você acha que o tratamento seria igual se fosse um neguinho? Se fosse uma pessoa preta, no caso?
Isso que incomoda, sabe? Isso que me chama a atenção, isso que me fez vir aqui hoje fazer esse vídeo para expor a minha indignação e falar que a gente não pode ficar sucumbindo nessa situação mais. São preconceitos, são situações não só em relação a negros, não só questão étnica, racial, mas qualquer tipo de preconceito, de discriminação, seja contra idoso, seja contra homossexualidade. Eu tenho certeza que se fosse para ser da forma que fosse para ter todo mundo igual, isso teria sido desde o começo. Mas só que não. Nós somos pessoas e singulares. Cada um tem o direito de escolha, o direito de ir e vir, o direito de escolher o que quer ser. Já parou para imaginar se fosse todo mundo médico? Quem que ia fazer outras atividades? Quem que ia trabalhar como gerente de banco? Quem que seria um atendente de loja? Quem que seria um faxineiro? Quem seria um professor? Aumentando maior esse nível, quem que iria ensinar o médico a ser médico, se não fossem os professores? Que é outra classe também que é muito... vou colocar aí... Não é valorizada o tanto que teria que ser os professores. Que tudo que tem hoje em relação à profissão, tem um professor por trás. Aí, voltando para a parte da étnica racial, a gente não pode ficar se acalantando mais sobre essas situações, sabe? Chegou a hora de dar um basta. Não, mas Alex, a gente não consegue fazer diferente. Mas ele tentou. Mas quando o negócio, pessoal, não é ir pra rua pra fazer barulho, não é ir pra rua pra ficar hostilizando o outro, não. É trabalhar com a consciência, é mostrar que, além de ser negros, nós somos inteligentes, tanto quanto pessoas que não é. Por que eu falo isso? Porque uma coisa você virar e falar assim, isso é um ato racista, mas por quê? É explicar por que as pessoas estão cometendo um ato racista. Talvez a pessoa está fazendo um ato racista que nem está percebendo, porque já vem impregnado na sociedade, que assim, tá ali, passa de geração para geração, a pessoa acha que é normal você chamar um coleguinha de macaco. Isso meu avô falava com meus netinhos. Isso meu avô falava com o vizinho. Mas olha, será que isso é o padrão? Isso é o normal? Não é. Será que se você virar para a pessoa e falar assim, você está cometendo um ato preconceituoso com um homossexual? Mas por quê? Você falar que está fazendo errado é muito fácil. Mas você tem um discernimento de mostrar para a pessoa, não. O que incomoda na pessoa é eu apontar o dedo para você e falar assim, você está errado. Concorda comigo? Agora eu te estender a mão que o que você está fazendo é um ato preconceituoso, um ato racista, um ato que seja. Por esse motivo, você já parou para pensar que você pode estar ofendendo alguém dessa forma? Isso soa muito mais agradável para uma pessoa que talvez ela está agindo de uma forma impulsiva, no calor da emoção ali, o que não justifica um ato racista, mas por ela ter passado por tantas situações, por tantas coisas, e até os próprios negros estão passando por isso também, mas só que estão tão impregnados na sociedade que não está tendo a empatia de olhar para o outro como se olha para si mesmo. Aí eu sofri isso quando eu estava na faculdade. Eu vou replicar isso. Mas e aí? Se tivesse alguém tendo essa conversa com você agora,
É essa conversa que eu estou tendo com vocês agora. No passado, quando você estava na faculdade, onde você estava enfrentando preconceito ou um ato de discriminação, independente do que seja, você acha que esse ato seu hoje seria diferente? Se na hora que alguém no passado te chamou de neguinho, ou te chamou de cabelinho de esquilo, coisas chulas, né? De gordo, ou de viadinho. Se alguém tivesse chegado para você, ou você tivesse essa coragem de chamar a pessoa e conversar com ela, você está cometendo um ato racista, um ato preconceituoso, por esse motivo, vamos tentar fazer diferente. Você não está machucando só a mim, mas você pode estar machucando uma classe que está fragmentada na sociedade por esse tipo de atitudes. Será que essa pessoa continuaria fazendo essa interferência? Ou será que ela ia mudar o conceito dela e ia vir para nos ajudar a combater essa situação que nos ronda até hoje? Igual eu comentei, eu não estou aqui em forma nenhuma de falar sobre política, eu não estou aqui, eu detesto, como eu disse, política é uma coisa, política, futebol e religião são coisas que a gente não discute de forma nenhuma, porque cada um tem o seu, cada um sabe o que quer, cada um tem as suas escolhas. Eu prezo demais por isso, independente da minha escolha, da minha decisão. Cada um vai buscar o seu ideal. Isso é a coisa mais certa do mundo, a gente buscar o nosso ideal. Se não está satisfeito, a gente tem que buscar alguma forma para melhorar, sabe? Eu não estou aqui sobre relação política, eu estou aqui para falar sobre preconceito e racismo. São duas coisas que a gente não pode deixar isso tomar esses caminhos que estão acontecendo ultimamente, sabe? Tá no meio da gente há muito tempo, e de forma impregnada, de forma que estão deixando muitas pessoas adoecidas por esse motivo, sabe? Relação saúde mental, saúde até física, porque tem muitas pessoas negras que se não enxergam negros por receio de não conseguir algo na vida por conta da cor da pele. Isso está impregnado na sociedade. Então, pessoal, eu venho falar isso com vocês. Vamos olhar para o próximo como se a gente estivesse olhando para nós mesmos. Pensar antes de deferir alguma palavra sobre as pessoas. Em relação a apelidos, dependendo, melhor, vamos chamar pelo nome mesmo, a não ser que seja um apelido que a pessoa tem uma afinidade com ele, que veio da infância, porque isso são coisas que na vida da gente, que a gente tem que valorizar. São apelidos que, o meu avô me deu esse apelido, um apelido que eu tenho que tá como nome da gente. Tem pessoas que se chamar pelo nome não atendem, porque o apelido é tão forte, é tão significativo para essa pessoa, que o nome dela vira um sobrenome. Não por questão chula, mas só que por questão de significatividade, pela questão do significado do apelido. Por que ela conseguiu aquele apelido? O que ela fez para conseguir aquele apelido, sabe? Talvez a pessoa tenha um apelido porque ela é uma doutora em alguma coisa, tem esse apelido tem um apelido por ser um diferencial no meio, em meio à sociedade. Isso sim tem que ser valorizado. Não questão de o cabelo, o menino do cabelo duro, o menino que o Frozinha. Gente, isso tem que acabar. E como que isso vai acabar?
Será que as pessoas, só os negros, devem lutar contra o racismo? Será que só os homossexuais têm que lutar contra a homossexualidade? Será que só os idosos têm que lutar contra a discriminação por idade? Já para pensar sobre a questão das mulheres que sofrem atentados a todo minuto? Será que é só elas que têm que lutar por isso? Só elas que têm que lutar pelo direito da vida? Agora imagina uma mulher negra em meio à sociedade que tem que lutar por vários fatores de discriminação. Primeiro fator, mulher. Segundo fator, ser negra. Terceiro fator, uma condição social que muitas das vezes vem atrelado. Não é o que eu quero para a sociedade, mas só que tem essa situação de ser atrelado a questão da étnica racial ao o financeiro. Imagina uma mulher negra em meio à sociedade. Será que é só ela que tem que lutar pelo direito à vida? Será que nós, homens, não temos que colocar a mão na consciência e tentar parar? Tentar não, né? Parar com essas atitudes machistas que não nos levam a lugar nenhum. A partir do momento que nós, homens, entendermos que a vida não é uma disputa para quem que é mais forte, nós vamos conseguir muito mais coisas. Em relação à condição de crianças e adolescentes, vem essa situação onde que as crianças não estão sendo educadas de formas de étnica racial, ao ponto de se olhar no espelho e sentir o prazer de ver aquela imagem no espelho. Será que a gente está dando essa valorização à étnica racial para as crianças que estão surgindo hoje? Para que elas não se minimizem em meio à sociedade, em busca do seu ideal? Porque quantas crianças negras poderiam estar buscando o ideal aí vão ser hostilizadas ao ponto dela não querer se expor ao ponto de cursar uma faculdade de direito, uma faculdade de medicina, uma faculdade do que seja. Tem muitas crianças negras que nem estudam. Para quê? Para poder ajudar os pais em casa, em condição financeira, ou por questão financeira não conseguem estudar. São temas, são coisas que trazem muita dor no coração quando a gente vem falar sobre isso, porque a gente sabe que não é uma luta fácil. Não é uma luta fácil. Mas só que tudo que é fácil, vai fácil. Então, o meu apelo hoje para vocês é para a gente dar uma virada de chave sobre esses pensamentos de preconceito, de racismo, ou o que seja. Nós não devemos, de forma nenhuma, julgar o próximo pela cor de pele, pela condição social, pela escolha que ela tomou, ou pela condição de vida. Um desabafo que eu faço agora, sabe? Que vem me incomodando há bastante tempo. Que chega um momento que a gente fala que chega, pessoal. Não podemos nos calar mais sobre essa situação. Ao ponto de um músico renomado ser vaiado após uma apresentação por questão de cor.
Se isso acontece com músicos renomados, imagine com profissionais, assim, não desmerecendo em relação a quem está no ramo de música ou que está no ramo profissional de empresas, nas indústrias, mas quando você é um músico e tem uma linha de seguidores, um público que está ali pagando ingresso para te ver fazer uma apresentação, é muito diferente quando você está prestando um serviço ou é assalariado e você precisa desenvolver o seu trabalho de forma a conseguir galgar degraus no cenário onde que você está trabalhando. Infelizmente, essa questão étnica, racial, ela pesa na tomada de decisões. Ela pesa na hora que você vai efetivar alguém, ela pesa na hora que você vai contratar alguém para um cargo administrativo, um cargo de gerência, um cargo de chefia. Isso pesa. Essas atitudes, elas calam muitas pessoas que têm um potencial de estar voando, de fazer uma empresa decolar, mas por questão étnica, essa empresa não sai do chão. Por questão de estética, essa empresa vai sempre continuar pequena, porque não dá valor às pessoas que estão ali, que podem fazer diferente. Preferem dar valor às pessoas que, por um acaso, teve uma passagem. Como que se chama essa questão? Meritocracia? Meritocracia é só uma palavra bonitinha para confundir os tolos, né? O que é meritocracia? É completamente de igualdade, completamente diferente de equidade. A meritocracia simplesmente é você retribuir o que alguém fez por você. A pessoa conseguiu um cargo por meritocracia. Será? Será que ela teve que ficar a noite inteira acordada para passar no vestibular, para passar na faculdade, para passar no concurso? Ou será que ela simplesmente levantou no outro dia, pôde fazer um pré-vestibular, um cursinho que seja, e foi fazer essas provas? Alex, mas só que você está desmerecendo, você está desvalorizando as pessoas negras que estão participando de processos dessa forma. Não estou desmerecendo, não. Eu estou falando que enquanto tem pessoas que vai ali, tem o dia inteiro tranquilo assistindo série de manhã, almoça, toma um café, assiste uma série de manhã, almoça, na parte da tarde vai lá e faz alguma coisa para se divertir, à noite faz um cursinho, ou se não faz o cursinho durante o dia inteiro e à noite está se divertindo, fim de semana reúne com seus amigos, seus colegas para um happy hour, enquanto o negro se for a mulher, ela tem que tomar conta da casa, se for a mãe, se for uma dona de lar, colocar assim, como algumas pessoas falam, uma mulher guerreira que tem que tomar conta de filhos, tomar conta do lar, dar conta das obrigações que deveriam ser igualitárias tanto para as esposas e para os maridos. Tem que estudar. Nesse tempo passa o dia inteiro trabalhando, quando trabalham fora para ajudar o marido a sustentar as contas de casa. Aí no final da noite, o que vai fazer? Se limitam à condição de estar com a família para estudar.
no fim de semana é o momento que pode ter um lazer, tem que se limitar também para estudar, para conseguir concorrer com essas pessoas que tiveram colocar mordomia, né, de pagar um cursinho, ficar o dia inteiro tranquilo, onde nem sempre eles que pagam, geralmente é a mãe ou o pai. Então, assim, temos que ter muita atenção sobre essa situação. A equidade é uma coisa, é um ideal que eu vejo assim que algumas pessoas pregam, sabe? Mas eu não vejo muita situação falando sobre pontos positivos sobre essa situação. Até quando a equidade é equidade por ser equidade ou equidade para burlar um sistema? É o ideal. A equidade é o ideal. Mas infelizmente é o ideal que ainda, assim como o preconceito e o racismo andam de formas equiparadas, né? Não tem como eu falar sobre equidade quando você não tem o mesmo salário para homens e mulheres que fazem a mesma profissão. Não temos como falar em equidade quanto o sistema de ensino vem falando sobre cota racial. Não sou falando, pelo amor de Deus, pessoal, eu não sou contra a cota, tá? Eu só estou falando sobre a cota racial porque quando a gente tem que fazer um mecanismo para suprir um déficit, o que a cota racial é hoje, ela é um mecanismo para suprir um déficit que vem no meio da sociedade. Se você precisa de cota numa instituição, ou que seja, para empresa, gente, são coisas surreais que a gente não pode achar que é normal. Não pode achar que é normal. Cota racial é uma ferramenta de grande valia. Outra coisa, nós não podemos falar sobre equidade quando a gente tem o SUS e planos de saúde. São coisas assim que a gente tem que parar e pensar um pouco. O SUS é uma ferramenta excelente, melhor que geralmente plano de saúde, mas só que infelizmente não é dado o valor que tem que ser dado. Como nós vamos falar sobre equidade em escolas onde nem todas têm os mesmos padrão de ensino em relação a materiais, em relação a material didático, né? Em relação à linguagem, em relação à formação, em relação à alimentação. Mas por que, Alex, alimentação? Eu falo alimentação devido à seguinte situação. A fome, ela é um dos propulsores do conhecimento. Se você está em um momento, para pensar, quantas vezes você já está em casa, sentiu fome de alguma coisa que você tem em casa e você está fazendo uma atividade e essa atividade ela saiu com exatidão, sem esforço, e nesse cenário você está com fome. Qual o melhor cenário que isso vai acontecer para você? Será que se você tivesse se alimentado direito, essa atividade seria mais confortável? Você conseguiria absorver mais do processo que você estava passando? Assim, na escola, se uma criança, ou adulto no caso, vai para a escola com fome, o aprendizado dela, ele é de alguma forma
limitado. Porque a criança não vai estar com a atenção plena naquele momento de aula. Alguma coisa vai estar afetando esse momento de aprendizado. Pode ser a fome, pode ser um estresse, pode ser algum intertrave que teve dentro da escola, um bullying. Então são fatores que a gente não tem como a gente falar sobre equidade no cenário que a gente tem hoje. É o ideal, mas não tem como a gente falar sobre isso. Pessoal, só para não delongar muito esse vídeo, é só um desabafo mesmo que eu queria passar para você sobre essa questão da étnica racial. Eu acho assim, que a gente tem que olhar para o próximo como olha para si mesmo. Antes de deferir alguma palavra que alguém, você nem precisa imaginar se ela vai magoar alguém, não. Antes de você deferir qualquer palavra, imagine se alguém estivesse falando essa palavra para você, se você estivesse fazendo esse julgamento para você mesmo, você seria interessante para você? Alex, mas conselho, se fosse bom a gente não dava, a gente vendia. Tá, beleza. Mas será que se alguém tivesse essa conversa com você antes, esse pensamento seu de hoje mudaria? Como está mudando agora? Eu espero que eu esteja trazendo alguma informação para vocês que mude esse pensamento, sabe? Que nós somos iguais perante a Deus, quem tem religião. Se não tem religião, nós não temos nenhuma diferença. Creio eu que em relação à religião a gente não se discute, porque existe um ser supremo. Não é o meu, não é o seu que é o mais importante. Existe uma fé que move a gente, sabe? Independente de qual fé que seja. Pode ser uma fé na árvore. Se você tem fé que ela vai te ajudar, beleza. Mas só que não vamos minimizar o próximo por não acreditar nas mesmas coisas que você acredita, sabe? Então assim, é só esse desabafo mesmo, pessoal. Espero que tenha trago algum conhecimento para vocês, que tenha trago algum ponto de reflexão que possa levar vocês a um patamar diferente de ser pensante, sabe? E vamos levantar a bandeira, porque a grama do vizinho não tá verde igual a minha. Vamos lá ajudar ele, colocar. O que você está fazendo no seu jardim que o vizinho poderia fazer igual, ou que poderia fazer de uma forma que que todos os jardins ficassem de forma não igual, porque não existe uma coisa igual a outra, mas de forma que entender também, né? Por que o jardim do outro é diferente do seu? Primeira coisa é isso. Entender por que o jardim do outro é diferente do seu. Talvez uma perspectiva de visão que ele tem. Você tem que tentar entender essa situação. E se você puder ajudar de alguma forma, por que não ajudar? A gente tem que parar de tentar atrapalhar a vida do outro. Tentar atrapalhar o crescimento do outro, sabe? Essa situação chave. É tentar parar de interferir no crescimento do outro, com medo de um dia esse crescimento nos apagar. Como se diz, né? Cada um brilha de uma forma. A lâmpada, a vela, o vagalume, o farol de um carro. Cada um brilha de uma forma. Cada um tem o seu jeito próprio de brilhar. Então, assim, não deixe o brilho do próximo ofuscar o seu brilho, sabe? Vamos mudar a força pro brilho do próximo. Assim a nossa força, assim o nosso brilho fica tão grande quanto ele, sabe? Quando a gente tem uma luz só acesa numa escuridão, é bacana, mas só que quando a gente tem mais luzes acesas,
a gente consegue enxergar muito mais coisa. Beleza, pessoal? Então, assim, tenham todos um bom dia, uma ótima semana a todos, que seja repleta, essa semana seja repleta de realizações para cada um que está assistindo esse vídeo aí, que conseguiu chegar até no final, que venha muita energia positiva, sabe? E que o que for possível da gente fazer em conjunto, eu estou à disposição. Alex, vamos fazer alguma coisa em conjunto para a gente melhorar a nossa sociedade. Eu tô à disposição, sabe? A gente tem a Associação de Negros de São Gonçalo de Rabaixo, que tá vindo aí, tá montada com foco nessa questão de ética racial, mas só que a gente vai muito além sobre só a questão racial. A gente tem muita coisa a melhorar em escolas, em saúde mental, em saúde física, no econômico. Então, assim, se eu puder fazer alguma coisa, nem que seja carregar um prego, eu estou à disposição, pessoal. Beleza? Então, fica aqui meu grande abraço para vocês, uma ótima semana, um bom dia, um ótimo dia, cheio de realizações para vocês, beleza? Obrigado, pessoal. Até mais.